Eu me chamo Gabriel, eu sou engenheiro de vendas aqui da Canadian, especificamente na área de BES, né? Então, junto com o time de comercial, a gente está ali no dia a dia, com os clientes, entendendo as dores e fazendo os dimensionamentos e entendendo qual a melhor solução ali para o cliente, certo? Então, a ideia desse workshop aqui é a gente passar quais são os principais pontos que a gente tem que abordar com o cliente, quais são os pontos que a gente precisa entender, como convencer esse cliente, quais são as oportunidades que a gente tem no mercado, certo? Então, esse é o primordial, a gente entender quais são as oportunidades, quais são os mercados que faz sentido atacar ou não, desprender energia, né? Então, antes de mais nada, a gente vai começar explicando um pouco sobre as aplicações que a gente tem no BES, certo? Para que a gente tenha isso bem definido. Talvez alguns aqui já saibam, né? Então vão só relembrar, e quem não sabe, vão aprender agora o básico, tá? Então, a gente tem as aplicações do BES divididas em dois tipos de aplicações. Até são famosas, né? Já escutaram com certeza as aplicações behind the meter, que são atrás do medidor, e as aplicações in front of the meter, certo? Então, as aplicações behind the meter, ou seja, atrás do medidor, focado ali no cliente final, né? Tá mais ligado a autoconsumo, controle de demanda, gestão de demanda, confiabilidade, qualidade de energia, isso para o cliente final, certo? Então, a gente vai abordar mais esse tipo de aplicação, tá? Que essa é o mercado que está aberto hoje para a gente aqui no Brasil, e conforme a gente for avançando, ganhando maturidade no mercado, a gente vai passar para os serviços ancilares ou as aplicações in front of the meter, que são aquelas aplicações depois do medidor. Então, essas aplicações são aplicações mais focadas na rede elétrica, como o pessoal da ANEEL até comentou algumas aplicações hoje, né? Então, nesse tipo de aplicação aqui, a gente vai cuidar da resiliência da rede, né? Então, eu vou fazer controle de flutuações, variações de frequência da rede, né? Eu tenho, dependendo do local, problemas com intermitência, né? Então, se eu pegar os Estados Unidos como exemplo, eles não têm uma matriz energética tão renovável quanto a nossa, né? Então, eles começaram a fazer mais renováveis dos últimos anos, só que o solar ele tem o problema de ter a intermitência. Durante a noite eu não tenho radiação, não produzo energia, e aí, no estado de Califórnia, por exemplo, ele sofre muito com a curva do pato. Então, eu tenho um excesso de geração ali durante o dia que não vai estar sendo consumida, e aí, quando chega de noite, todo mundo liga os equipamentos em casa, você tem um pico ali de demanda da rede e você não tem energia suficiente para abastecer com o solar. Então, você tem que acionar as termoelétricas, que são as principais, a principal fonte da matriz energética americana, por exemplo, e isso é péssimo para o meio ambiente, né? Então, lá nos Estados Unidos, eles usam muito esse tipo de aplicação. Fazem grandes usinas de BES, né? Usinas de 300 megawatt-hora, 500 megawatt-hora. Para quê? Para pegar o excesso desse solar que é produzido, que seria desperdiçado, né? E aí eu vou injetar na minha bateria para quando chegar de noite e eu tiver aquele pico de demanda, eu utilizar essa energia das baterias e abastecer a minha cidade. Esse é um tipo de aplicação. Eu também tenho um exemplo clássico aqui, mais conhecido no Brasil, que vai ser o LRCAP, que é o leilão de reserva de capacidade, onde hoje já é um leilão já bem utilizado aqui no Brasil, né? Mas a gente está tentando colocar as baterias nesse tipo de leilão. Por quê? A gente vai criar usinas com a disponibilidade de energia para quando a ONS der o comando dizendo preciso de 30 megawatts de potência agora,
eu ter a capacidade de injetar essa potência instantaneamente na minha rede. E quem vai fazer isso são as baterias, porque ela tem essa capacidade, ela é uma eletrônica, então ela consegue injetar essa energia em poucos segundos, né? Até milissegundos, dependendo do tipo de rede. Então, o LR-CAP é um exemplo clássico desse tipo de aplicação. Mas hoje, esse tipo de aplicação não é remunerado aqui no Brasil. Então, não faz sentido nenhum a gente investir nisso agora. Tá? Lá fora, no Chile, Estados Unidos, China, isso já é uma realidade. E aqui a gente está caminhando para isso. Quando sair a regulação, quando sair o primeiro LR-CAP com baterias, então isso vai ser um marco e aí a gente vai ver as baterias se tornarem o que o solar se tornou lá em 2018, 2019. Tá? Mas enquanto isso não acontece, a gente tem como mercado que pegar maturidade. Então, para isso, a gente vai começar no mercado atrás do medidor. Tá? E aí, explanando algumas aplicações principais, certo? A principal aplicação que a gente vai trabalhar hoje é o time shifting, ou load shifting, também conhecido dessa forma. Essa é a aplicação que paga a conta hoje do BES, certo? Então, financeiramente, a viabilidade financeira a gente só vai encontrar, na grande maioria das vezes, nesse tipo de aplicação. As outras a gente tem outros motivos, como foi até comentado no painel. Segurança energética, né, perda por backup, só que isso são pontos específicos. Tá? Aqui a gente tem um mercado amplo, então qualquer cliente pode se beneficiar disso. Tá? Então, o que é time shifting? Né? Em conceito, nada mais é do que você deslocar, né, a energia durante um período de tempo. Então, eu vou carregar as minhas baterias durante um horário para utilizar ela em outro horário. Simples. Então, o mais conhecido aqui no Brasil é a gente fazer isso no horário fora ponta. Eu carrego as minhas baterias durante esse horário, que a tarifa é mais barata, gira em torno de, no máximo, 30 centavos ali. E durante o horário de ponta, que dependendo da região é uma tarifa absurda, uma tarifa muito mais alta do que o que ele paga no fora ponta, em vez de eu puxar da rede essa energia, eu puxo da minha bateria. E aí eu consigo economizar, tem casos de até 60% da conta de energia do cliente só com isso. Geralmente, os clientes que sofrem com isso e não têm BES, não estão no Mercado Livre, por exemplo, eles fazem alguma estratégia internamente na fábrica, no mercado, alguma coisa, algum tipo de comércio assim, para que eles não tenham tanto consumo durante esses horários de fora ponta, durante esses horários de ponta, para reduzir esse consumo e você reduzir a conta de energia. Então, eles costumam concentrar mais carga de trabalho durante os horários que a tarifa é mais barata. Só que, dependendo do cliente, isso não é possível. Então, eu preciso achar uma forma de reduzir essa conta de energia dele. E aí o time shifting é a solução. Tá? Então, essa é a aplicação que vocês têm que focar, certo? Todas as outras são aplicações boas, que vão agregar também ao cliente e a gente consegue fazer até o famoso empilhamento de receitas, certo? Só que financeiramente, quem vai dar o payback para o cliente é esse tipo de aplicação, tá? Se eu for pensar no backup, que eu vou falar mais tarde, não vai dar payback, né? Você não quer usar o backup, é um seguro, né? Então, todas as outras aplicações a gente vai utilizar como base para fazer um empilhamento de receitas. Óbvio, tem cliente que ele não vai precisar de time shift, ele vai precisar da próxima aplicação, que é o peak shaving, né? Essa é outra aplicação bem famosa, que é o controle de picos. Então, eu tenho um cliente que ele tem uma demanda contratada ali na conta de energia dele de 200 kW, por exemplo. E aí, ele, durante algum momento desse dia, do dia dele,
por algum motivo, um maquinário novo, alguma linha de produção da fábrica dele que é ligada durante 15 minutos, 20 minutos, ultrapassa essa demanda que ele contratou de 200 quilowatts, certo? Então ele vai para 230, 240, tanto faz. Essa ultrapassagem da demanda é acarretada de multa. Então, geralmente, você paga o dobro da tarifa que você paga por quilowatt contratado. Então, digamos que cada quilowatt que ele contrate é R$ 40 o quilowatt. Se ele ultrapassar, cada quilowatt ultrapassado, ele vai pagar R$ 80 em cima de cada quilowatt. Então, geralmente, isso é uma multa alta para a conta de energia do cliente, principalmente se ele ultrapassar muitas vezes e por muito tempo, certo? Então, como é que a gente utilizaria o BES aqui para mitigar esse problema do cliente? Eu entraria com o BES fornecendo energia durante esse horário de pico. Então, se por acaso eu tenho isso mapeado, ou até se eu não tiver mapeado, eu consigo colocar um medidor inteligente e ele vai fazer essa análise para mim em tempo real ali junto com o BES. Mas, alguns momentos do dia, essa demanda é ultrapassada. Então, o meu BES ele vai entrar durante esses horários para que a minha demanda seja reduzida. Então, eu puxe 150 da minha rede e 100 quilowatts do BES, por exemplo. E aí, eu fico longe de puxar os 200 e ultrapassar essa demanda que o cliente tem. Tá? Então, basicamente, essa é a principal forma de você trabalhar o peak shaving. Outra forma que a gente tem de trabalhar o peak shaving é quando você tem um cliente que ele não tem como aumentar a demanda contratada. A concessionária não autorizou, ou então ele não quer investir numa nova subestação, não faz sentido para ele. Então, nesse caso, a gente consegue, dependendo, óbvio, de cada caso, a gente faz um estudo, né, no cliente, vê o comportamento desse excesso que ele vai ter, e a gente pode entrar com o BES fornecendo essa energia durante esses horários, certo? Então, em vez dele aumentar a demanda, passar para 250, 300 quilowatts ali e vai pagar esse preço fixo mensal, eu posso utilizar o BES para fornecer essa energia extra ali para o meu cliente. Tá? Essa é outra forma de trabalhar o peak shaving. E eu posso, como eu falei, fazer um empilhamento de receitas. Eu posso trabalhar o time shift como a minha aplicação principal, é o cara que vai convencer o meu cliente, a aplicação que vai convencer, só que eu posso oferecer o peak shaving junto. Só que isso deve vir junto com um estudo para ver se eu vou ter capacidade e folga operacional ali no meu BES para fornecer essa energia extra para cobrir esse pico. Tá? Então, não é simplesmente você chegar e dizer, você vai levar o BES para fazer o time shift, mas você vai levar o peak shave também. Vai levar a qualidade de energia, que é a próxima aplicação. Não, a gente tem que entender se a capacidade do BES vai aguentar isso tudo. Tá? Porque se você utilizar 100% da energia que está armazenada no BES durante o horário de ponta, quando acabar esse horário de ponta, eu tenho um episódio de pico, eu não vou ter energia no meu BES para cobrir esse pico. Né? Então, isso tem que ser bem estudado, e aí onde a gente entra, fazendo esses estudos com o cliente. Certo? A próxima aplicação que todo cliente vai levar, né, é a qualidade de energia. Isso aqui independe de uma grande quantidade de energia, certo? Porque o BES, dependendo do BES, eu vou usar o Kubank, que é o nosso BES de gabinete, como exemplo, ele age como um filtro na rede do cliente. Então, quando você tem oscilações de frequência, flutuações, afundamento de tensão ali, você, em vez dependendo do cliente, ele pode ter maquinário ali na fábrica dele que tem placas sensíveis, que cada variação em milissegundos pode queimar essa placa e cada placa custa R$ 30.000 para trazer de fora. Isso eu estou dando exemplos reais. A gente consegue colocar o Kubank, o BES, como um filtro ali, para caso eu tenha essa variação, essas flutuações, o meu BES
ele absorve essa flutuação e consegue manter o nível estável ali de frequência e tensão, tá? Isso porque o meu PCS consegue fazer esse tipo de trabalho. Então, eu tenho um range ali de tensão que eu defino e ele vai até o mínimo e o máximo dessa tensão. Caso eu ultrapasse esses limites estabelecidos, o sistema vai desligar, porque aí, para ultrapassar esse limite, é porque aconteceu alguma coisa mais grave do que uma simples variação ou flutuação. Tá? Então, esse aqui todo cliente vai levar. Então, já é uma aplicação que vai inclusa em qualquer BES que você for vender. Tá? Então, isso aqui a gente pode já incluir ali no empilhamento de receitas. E, dependendo do cliente, o cliente vai comprar só por causa dessa aplicação. Tá? Como eu falei, dependendo do que ele tem ali na fábrica dele, o quanto ele já perdeu por causa desse tipo de problema, ele pode comprar o BES só para resolver esse tipo de problema. A mais conhecida, né, que é o backup, mas por incrível que pareça, é uma das mais complicadas, né? Então, o backup, por mais que seja simples o conceito, caiu a rede, o meu BES vai atuar como um formador de rede e passar a abastecer a minha carga do cliente, certo? É simples. Só que aqui vai entrar várias variáveis, né? Qual é o tipo de carga, se eu preciso de uma comutação rápida, se é uma carga crítica. Então, se for, eu preciso colocar um equipamento externo, porque nenhum BES ele vai fazer essa transferência em milissegundos. Sempre vai ter a chave de transferência estática para fazer isso, que é a STS. Então, para fazer essa transferência, eu tenho que colocar esse equipamento extra, que já aumenta um pouco o preço do produto. Então, já é um produto que é caro para esse tipo de aplicação, e eu ainda vou acrescentar mais equipamentos. Né? Então, tenho que ver também se o cliente quer separar circuitos, quer deixar uma carga prioritária, e aí você vai ter bastante trabalho nessa parte, né, elétrica ali do cliente. Então, backup é uma aplicação complicada, complexa, né? Principalmente porque ela não tem viabilidade financeira nenhuma. Então, mais para frente eu vou mostrar como a gente lida com um cliente que quer backup, né? O que é que a gente tem que perguntar para ele para ver se faz sentido continuar a conversa ou não. Tá? E outra aplicação, por fim, é a microrede, que é uma das aplicações mais legais desse mercado, né? Que são as aplicações como se fossem off-grid. Né? Então, eu tenho uma área remota, uma mineradora, uma zona rural, que eu não tenho linha de transmissão da concessionária. Para trazer essa linha de transmissão, o cliente vai ter que bancar, e aí ele, digamos que ele tenha que trazer 14 quilômetros de linha de transmissão, isso aí vai dar um preço absurdo, o cliente não vai fazer isso. Então ele vai montar uma microrede para abastecer ali as cargas dele. Como é que eu faço isso? Hoje, normalmente, no passado, na verdade, a gente utilizava muito plantas híbridas, né, compostas pelo solar e o gerador a diesel. Então, por quê? Porque o solar ele vai ser o cara que vai abastecer ali o autoconsumo do cliente. Só que ele, sozinho, ele não vai funcionar. Ele precisa de uma referência de rede para conseguir startar. Ele vai sincronizar ali com essa referência e consegue produzir energia. Se eu não tiver isso, não tiver essa rede, ele não vai funcionar. Então, eu uso o gerador a diesel como a minha fonte de rede. Então, isso já é utilizado hoje em dia, certo? Só que isso, a gente vai ter aquela discussão do gerador a diesel. Eu gasto muito combustível, tenho muita manutenção, polui o ambiente. Então, a gente consegue incluir o BES nessa equação e diminuir o consumo do gerador a diesel, por exemplo. Ou então, dependendo do BES, ele consegue funcionar sem o gerador a diesel. Tá? Isso é importante. O Kubank, por exemplo, ele funciona sem o gerador a diesel, porque ele tem um PCS que a gente chama de gerador de rede, gridform. Se eu tiver um BES que ele não é gerador de rede, como tem alguns principalmente os mais antigos, não eram gerador de rede, ele vai ser só seguidor,
ele não vai conseguir startar a usina solar do cliente, por exemplo, tá? Então, ele vai continuar com o mesmo problema do solar. Ele precisa da referência de tensão ali da minha rede. E aí eu vou precisar do gerador a diesel. Nesse caso aqui, eu não preciso. Eu só utilizo o meu Cubank com o solar. Eu seto os parâmetros ali no meu BES, de tensão, frequência, impedância, todos os parâmetros importantes, e ele vai gerar a rede, porque ele consegue fazer isso, tá? E aí isso tudo vai ser orquestrado por um equipamento extra, que é o EMS, que é o Sistema de Gerenciamento de Energia. Então, é esse cara que vai definir as lógicas de programação, quando é hora do solar entrar, quando é hora do gerador aumentar um pouco o combustível, se a bateria está descarregando, por exemplo. Tá? A gente consegue configurar que o gerador ele fique ali no consumo mínimo aceitável para não danificar tanto o gerador a diesel e você ter uma eficiência boa e diminuir o combustível que você está utilizando. Né? Então, a gente consegue fazer isso junto com o BES. Então, tem várias possibilidades. Essa aplicação é uma aplicação que envolve muita engenharia, então é uma das mais complexas e mais interessantes de trabalhar. Tá? Beleza. Agora, quando a gente tiver com um cliente, como é que a gente vai conversar com ele? O que é que a gente vai perguntar para ele, extrair de informação, para que eu consiga minimamente montar uma apresentação ali, né? Então, eu preciso extrair tudo que eu conseguir nessa primeira conversa e depois eu vou refinando, tá? Mas eu tenho que perguntar para ele qual vai ser a fonte energética. Então, ele vai carregar o BES, ele quer colocar um BES, ele vai carregar pela rede, ou ele vai colocar um solar, ou ele já tem um solar, é uma micro-rede, ele vai colocar um gerador a diesel. Eu preciso entender qual vai ser a lógica dele. Se ele está no mercado cativo ou se ele está no mercado livre, isso é super importante, principalmente no time shift, né? Se ele não quiser mostrar a conta de energia logo de cara, porque o ambiente, o mercado cativo, você tem tarifas maiores, né? O mercado livre você só paga basicamente a TUSD ali, então geralmente é muito mais barato do que a tarifa que o cliente paga no mercado cativo, certo? Então, preciso saber qual é o tipo de mercado dele. Quais são os horários que ele tem de operação ali na planta dele, na fábrica, né? Ele tem algum problema com o horário de ponta, ele deixa de usar as máquinas deles durante esse horário por causa do horário de ponta, se ele tem problemas de ultrapassagem, se ele paga multa, né? Se ele tem problemas com qualidade de rede, tudo isso eu tenho que perguntar. E quando for um cliente querendo backup, aí eu tenho que fazer perguntas mais incisivas. Então, já tenho que perguntar, você está pensando em retorno financeiro ou resiliência? Porque, sendo sincero, você já vai ser sincero com ele e vai dizer, dificilmente você vai ter um retorno financeiro rápido, né? Então, mas para ter esse retorno, eu preciso saber quantas vezes a sua operação ela vai parar por essa falta de energia, né? Toda parada que eu tiver, quanto tempo dura, né, esse evento de queda de energia e qual é o prejuízo, quanto esse cliente perde durante essas paradas, né? Se eu não tiver isso quantificado, eu não consigo fazer uma análise financeira. E aí o preço do produto só vai assustar o cliente, principalmente porque ele não vai pretender utilizar esse produto nem tão cedo, né? Então, isso são perguntas que a gente tem que fazer lá para o cliente. E aí eu posso aprofundar. O cliente já tem o fotovoltaico, ele vai colocar? Se sim, ele sofre com curtailment, né? Então tem problema com inversão de fluxo, ele vai carregar o BES pelo solar, qual é o investimento total que ele está pretendendo fazer, né? Para entender se cabe ou não um BES, se vai ser investimento próprio ou se ele vai querer financiar isso através de um banco ou então de um investidor que vai fazer o as a service, né? Qual vai ser o nível de conexão ali do cliente, se vai ser em 380, se vai ser em média tensão, que aí vai complicar bastante o projeto, né? Se tem espaço para fazer a instalação, né, do produto,
qual vai ser a capacidade do trafo, se ele tem um memorial de massa disponível. Então, isso aqui é fundamental, principalmente para fazer o dimensionamento. Tá? E aqui eu trouxe uma conta de energia só para mostrar, porque a gente não tem tempo para aprofundar muito, mas o que a gente olha principalmente nessas contas de energia. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai utilizar é o consumo da ponta. Então, aqui, na conta de energia, eu tenho ali TUSD em kWh na ponta. Aqui eu vou ter o quantitativo, 37.000 kWh. E eu tenho uma tarifa de 2,18. Então, eu já tenho uma tarifa que é relativamente boa. Tá? Embaixo eu tenho uma tarifa do fora ponta, que é 16 centavos. Então, no final ali, eu vou ficar mais ou menos R$ 2,00 de tarifa, de delta tarifário. Né? Então, uma referência para vocês a partir de 1,70, esse delta tarifário já é interessante para o retorno do investimento. Abaixo disso, não é que não vai fechar, mas é um pouco mais difícil. E acima disso, é muito mais fácil fechar. Tá? Além disso, eu vou usar essa quantidade de quilowatt-horas ali para dimensionar o BES. Então, eu vou dividir isso, essa quantidade de 37.000 por 22 dias, em média, porque eu tenho apenas 22 dias úteis e horário de ponta eu só tenho em dias úteis. Tá? Mas isso não reflete exatamente o que acontece ali no cliente, porque ele pode ter sazonalidade. Então, o ideal é que eu olhe 12 meses de conta de energia e, na verdade, o mais ideal é que a gente veja o memorial de massa, porque, às vezes, ele consome mais num dia do que no outro. Então, num dia específico, ele consumiu o triplo da média que deu na conta de energia. Então, eu preciso saber disso, né, para fazer um cálculo certo e definir quanto é que eu vou abater desse cliente. Tá? Outros pontos que a gente olha é energia reativa, excedente. Então, se ele sofre com isso, a gente consegue, como um adicional, um empilhamento de receitas, tirar isso. Né? Se a gente olha se ele tem ultrapassagem de demanda, nesse cliente aqui, ele não tem. Só tem as duas demandas, uma com isenção de ICMS e a outra sem. Mas ele não tem a multa por excesso de demanda. Então, eu já não consigo trabalhar o peak shaving aqui nesse cliente. Mas o time shift vai fazer sentido. Tá? E aqui, como eu falei do delta tarifário, a partir de 1,70 já é interessante, né, gastar um tempo nesse cliente. Aqui tem um mapa de atratividade do Brasil, onde estão os melhores negócios para esse tipo de time shift. Tá? Então, ali eu tenho concentrado as melhores oportunidades ali no Norte e Nordeste. Por quê? Porque a infraestrutura é um pouco pior. Então, eu tenho tarifas altas. Né? O delta tarifário chega a 3,48. Eu já vi maiores, eu já vi um delta tarifário de R$ 4,00 na Bahia. Então, assim, esse tipo de cliente que tem esse delta tarifário alto, é obrigação de vocês fecharem negócio com ele, porque o payback desse cara vai dar 3 anos, no máximo, com margens excelentes para eles e para vocês. Então, esse aqui é a obrigação. No Mercado Livre já é um pouco mais difícil, porque você tem tarifas reduzidas, né? Então, a gente tem que garimpar melhor ali no cenário. Mas aqui são as melhores regiões que a gente tem para trabalhar hoje em dia. Não é que em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro não vai ter oportunidade. Vai sim, só que a gente tem que procurar mais. Tá? E aqui as principais objeções que a gente encontra quando conversa com esse cliente. Então, ele não tem dinheiro, não tem investimento para fazer agora. A gente consegue jogar para o as a service. Então, o investidor vai bancar o projeto desse cara e cobrar como alocação para esse cliente. Tá? Insegurança técnica. Então, o cara ele não se sentiu seguro com um produto, uma tecnologia nova. Então, você tem que demonstrar que você conhece o produto, que você domina essa tecnologia, que você tem experiência com o solar, se você não tiver nenhuma instalação de BES ainda, né? Que você sabe do que você está fazendo. Tá? E a bateria está muito cara, eu vou esperar. Essa é a que eu mais escuto. A bateria está muito cara, eu vou esperar baixar o preço.
Então, isso aqui, a gente já está num preço estável, a gente já está uns 8 meses sem o preço ter uma queda brusca. Agora, na verdade, o preço está até aumentando, né? Então, a gente já chegou no limite ali do custo de produção. O custo das commodities estão no limite, até porque a gente tem o mercado das baterias de lítio a todo vapor por causa dos carros elétricos. Então, dificilmente a gente vai ter uma redução drástica no preço das baterias a curto prazo, tá? Então, você tem que mostrar isso aqui para o cliente. Cara, se você está encontrando uma empresa que está fazendo um preço muito abaixo do mercado, cara, tem alguma coisa diferente ali. O cara está queimando dinheiro para entrar no negócio, ou para fazer o primeiro projeto, ou então tem alguma coisa de errado. Então, porque todas as fabricantes têm o, o preço de custo muito parecido, tá? E é isso. Para finalizar, aqui é só um resumão dos produtos que a gente tem, a Canadian, né? Então, a Canadian, como uma fabricante de módulos, ela consegue englobar todos os produtos. Então, a gente tem módulos, inversores, a gente mesmo produz os nossos conectores dos módulos, tá? A gente tem 3 tipos de mercados, o residencial, então a gente tem as baterias residenciais ali, né, com o EP-Cube, com outro produto. A gente tem o mercado CNI, onde tem os gabinetes, né, que são all-in-one, e aí a gente tem o Cubank 2.0 com 277 kWh e o 3.0 com 940, tá? Um bloco de quase 1 mega. E a gente também tem o Solbank, que é o container de 5 megawatt-hora. Tá? Aqui é para projetos maiores. E é isso. Para conhecer melhor, aí depois a gente conversa um pouco melhor, porque é pouco tempo para a gente falar tudo que a gente tem para falar. Tá? Aqui está os QR Codes, onde tem os contatos, tanto do Rodrigo Melão, que é o gerente de contas, tá? Então é o nosso gerente comercial, e o meu ali na parte técnica. Então, qualquer dúvida, qualquer projeto que vocês tiverem e precisarem de auxílio, vocês podem entrar em contato comigo. Tá? A pergunta é, para quem tem solar, na aplicação solar, o equipamento na média geral, para tudo quanto é tipo de aplicação, em média custa quanto do equipamento em si? Tá, a bateria custa quanto do equipamento em si? Uma vez, 1.2, 0.8? Então, essa é uma pergunta bem complexa, porque... Não, certo. Porque depende muito do tamanho do sistema e tal. Mas se a gente comparar o mesmo tamanho, de 2 a 3 vezes o valor do CAPEX do solar. Tá? Já foi muito maior. Hoje está 2 a 3 vezes esse valor. Hoje eu acho que o maior problema em questões de preço não é nem a bateria em si, é a mão de obra para fazer a instalação. O tipo de aplicação é mais barato, o tipo de aplicação é mais caro. Backup é mais barato em geral, o cara quer fazer time shift é mais caro. Geralmente o time shift é mais barato, porque é muito mais simples de se fazer a instalação. A programação geralmente não precisa de um AMS fazendo o controle da planta. Então, tudo você consegue configurar no próprio Kubank. É uma conexão simples, e conectar 3 fases, neutro e os auxiliares. Não, ele vai ficar mais ou menos no mesmo preço. O 3 vezes é justamente quando você tem aplicações mais complexas, entendeu? Como uma microrede ou então um backup, tá? Principalmente se for um backup que exija transferência instantânea, como o modelo de UPS, por exemplo, para atender o data center, que é 0 milissegundos. Aí, esse tipo de aplicação é a mais complexa e aí geralmente onde está o maior preço dos projetos. A gente ainda tem um tempinho para fazer pergunta, né? Então...
Queria saber se você já ouviu o pessoal carregar a bateria no horário reservado. Isso tem acontecido? Porque o horário reservado é para o irrigante, né? Mas como que você pode usar a bateria depois para movimentar esse pivô? Você já tem ouvido aí do pessoal, porque é 90% de desconto em cima do fora ponta, é uma energia muito competitiva. Então, para carregar a bateria, seria o melhor dos mundos. Então, a gente já teve alguns casos teve alguns casos de clientes querendo fazer isso. Então, entraram em contato com a gente para entender se podia. E aí, por via das regras, a resposta é a seguinte: não é permitido. A tarifa irrigante é para um propósito único, irrigação. Então, se eu usar ela para abastecer o BES, eu estou fazendo uma fraude, né? Então, não posso. Mas a concessionária ela não tem como avaliar isso exatamente e provar para você no primeiro momento que você está utilizando a energia para carregar o BES e não para fazer a irrigação. Só que se ela desconfiar e começar a investigar e fazer algum estudo na sua planta, ela pode descobrir. E aí... Entendeu? Pô, não, essa seria, assim, um payback maravilhoso, porque eu vou carregar com 5 centavos de tarifa e... Gabriel, não, tá aqui. Uma dúvida. Com relação a trabalhar com 2 ou 3 sistemas, por exemplo, numa escola, a gente está instalando 5 inversores híbridos. Tá. A Canadian tem alguma solução para quando eu trabalhar com ele em ilhamento, quando eu trabalhar com ele como banco de baterias puro, caiu energia, como backup. Tem algum sistema de sincronização entre os inversores? A gente tem para o mercado CNI, para o mercado residencial, que aí, por exemplo, eu entendo que talvez seja esse que você tem os inversores menores, né? Inversores de 10, 15. Então, para esse tipo, a Canadian não tem. O que a gente pode fornecer é o EMS, tá? Então, por exemplo, você não precisa falar com a Canadian para contratar um EMS, porque a gente não é fabricante de EMS. A gente tem parceria. Mas quem vai fazer isso, esse sincronismo entre os inversores vai ser o EMS. Daí eu consigo colocar um inversor como master e o outro... Isso, exatamente. Tá? Mas a gente consegue fazer isso para o CNI, porque aí já é o Kubank, e aí a gente tem esse tipo de tecnologia. Agora, para o residencial, não. Tá? Aí você precisaria do EMS mesmo.